Hello people, professor Rafael, estamos aqui com mais uma aula de inglês, hoje sobre um assunto bem importante que nós utilizamos bastante como recurso nos nossos textos, tá? E estaremos falando hoje sobre object pronouns, ou, para nós em português, os pronomes oblíquos. O nome oblíquo bem esquisitinho, né? Mas é uma coisa que você usa bastante e é um recurso que você precisa conhecer e aprender bem para poder utilizá-lo também em inglês. O que são pronomes oblíquos? Então, pronome oblíquo, pela descrição, são pronomes que você utiliza como objetos do verbo ou da preposição, dando informação da pessoa ou do objeto que vai participar da frase junto com o sujeito. Ou seja, né, vamos colocar isso numa linguagem mais fácil. Você tem um pronome que vai substituir o nome do seu substantivo, no caso do seu objeto, quando você está utilizando na frase. Da mesma forma que você utiliza o pronome pessoal para substituir um substantivo ou um nome do seu sujeito. Então, em vez de você repetir o mesmo sujeito várias vezes, você usa um pronome pessoal. Em vez de você utilizar o objeto várias vezes, você vai utilizar um pronome oblíquo. Então, essa é a função principal do pronome oblíquo. Que nem você tem um exemplo aí. She helps me. Ela me ajuda. Então, você vai ter aqui na sua frase o ela como sujeito principal. Então, ela realiza a ação. E eu vou participar dessa ação. Só que eu, no caso, serei um objeto. Só que eu não posso utilizar o sujeito na minha frase da mesma forma que eu utilizaria normalmente. Eu não posso colocar o I aí. O I, eu só posso utilizar ele antes do meu verbo. Então, para descrever o eu, neste caso, eu vou utilizar o pronome oblíquo me. Ok? Na tradução em português, tá? Por questão de estética de escrita, a gente acaba puxando o pronome oblíquo para antes do verbo. Tá? Alguns casos utilizamos eles depois. No inglês, não. No inglês, o pronome oblíquo sempre virá depois do verbo. Ok? Mas vamos conferir isso direitinho. Você tem aí no pronome oblíquo a estrutura. Então, como eu acabei de falar, ele sempre vem depois do verbo em uma frase. Tá? Então você sempre vai ter o sujeito, o verbo e o pronome oblíquo no lugar do objeto. É óbvio que você pode ter uma frase mais elaborada, em que você vai ter um complemento e ainda assim utilizar um pronome oblíquo. Mas, né, no geral, para a gente entender a posição dele, o pronome oblíquo sempre vem depois do verbo. O exemplo aí. He fixes it. Então, ele o consertou. Tá? Você tem aí o it, tá? O nosso pronome oblíquo, e no caso relacionado a um objeto, que vem depois do verbo. Sempre, sempre. Tá? Então, guarde bem isso. O pronome oblíquo vem sempre depois do verbo. Muito bem. Nós possuímos os seguintes pronomes oblíquos. O me, que quer dizer o me ou mim em português. O you, apesar de ser exatamente igual ao pronome pessoal, tá? Quando você tem esse pronome numa tradução em português, ele pode significar lhe, o, a, ti, te, a, você. Tá? Então temos várias traduções aí para o you nas nossas frases em português. Tá? No inglês é o you, tanto pronome pessoal quanto pronome oblíquo. Então não precisa se preocupar. Him, que quer dizer lhe, o ou a, né? Ou a ele. Her, o lhe, o a ou a ela.
O it é o lhe, o e o a que nós utilizamos para objetos, animais, tá? Substantivos que não são pessoas. O us, que é nos, tá? É referente a nós. O you no plural, que é o lhes ou a vocês. O then, tá? Que é o lhes, o os e o as, né? No caso, o plural para eles ou elas. Aí nós temos uma tabelinha que fala justamente sobre a relação do sujeito, né, do pronome pessoal e do pronome oblíquo. Então, temos aí na nossa coluna subject pronouns, que seriam os pronomes pessoais, e o object pronouns, que são os pronomes oblíquos. Então, a relação. Quando eu vou falar de eu, né, preciso utilizar o object pronoun me. Quando eu vou usar o you, a sua equivalência, o oblíquo é o you. O he, o oblíquo de he, hen. O she, her. O it, o it, igualzinho. O we, quando vamos utilizar o nós no pronome oblíquo, us. O you no plural é you. E o they no object pronoun fica then. Okay? Então, essas são as relações que nós temos aí dos pronomes pessoais com os pronomes oblíquos. Okay? Mas a grande pergunta, né? E quando usar esses pronomes oblíquos? Então, normalmente, você sempre vai utilizar este pronome oblíquo para substituir um nome ou um substantivo que já tenha sido utilizado na frase anterior. Ou, como a gente viu lá no primeiro exemplo, quando você quer se referir a uma segunda pessoa, que você utilizaria um segundo sujeito, mas pronomes pessoais só podem ser usados no início da frase. Tá? Então, vamos ver isso. Então, Lisa buys some flowers. A primeira frase. Então, Lisa compra algumas flores. She put them in the living room. Então, aqui nós temos o she substituindo Lisa e o then substituindo flowers. Então, temos a relação direta aí, tá? She substituiu o nome Lisa, para não repetir o nome Lisa na frase novamente. E o then, que é o pronome oblíquo e para eles. Tá? No caso, na nossa frase seria ela as colocou na sala de estar. Tá? Então, o flowers foi substituído por o then. Novamente, citando para vocês. Temos aí, ó, sujeito, certo? Que é o Lisa, que virou she. O verbo. E aí depois vem o pronome oblíquo. Como eu falei lá no comecinho, podemos ter mais coisas como complemento da frase. Mas o pronome oblíquo sempre virá depois do seu verbo. Então, guarde isso bem, tá? E lembrando, o pronome oblíquo, ele também vai entrar como função para substituir um pronome pessoal que você queira utilizar na sua frase. Então, se eu quisesse ter colocado o exemplo, ela deu flores a ele, eu não posso colocar o he para ele. Eu tenho que utilizar o hen, que é o pronome oblíquo relacionado a he. Ok? Muito bem. E com isso, encerramos aqui essa nossa videoaula. Espero que você tenha compreendido bem. Qualquer dúvida, manda aí uma mensagem, tá? E, se possível, dá uma curtidinha também nesse vídeo para dar uma força aí no nosso canal aqui no YouTube, certo? Muito obrigado por ter assistido e nos vemos em breve. Bye, bye!